A nossa aula 1 vai tratar sobre permanências e rupturas, a dinâmica da história. Então veja, todos os problemas que nós vivenciamos, eles estão relacionados às características históricas. O Brasil é um país capitalista, então tudo que acontece no país está ligado à forma como o capitalismo se organiza. Então, veja, temos uma má distribuição de renda, né? Então, poucas pessoas concentrando a renda e uma grande maioria com pouquíssima renda ou sem renda nenhuma. E também nós temos aí a desigualdade social, que é uma decorrência do Brasil ser um país capitalista. Então, vários problemas eles estão relacionados com as desigualdades sociais. Então, o Brasil, um país capitalista e de periferia, né? Ele é um país com muita fome, miséria, exploração do trabalho, desemprego, né? A diferença aos bens de consumo. Então, tanto o capitalismo como as desigualdades sociais, eles interferem na vida das pessoas, de toda a sociedade. Então, e o capitalismo não é algo natural, ele é algo construído ao longo da história. Então, sempre para nós entendermos um acontecimento de hoje, um fato de hoje, nós podemos procurar as explicações na história. Sempre vamos encontrar a explicação no processo histórico. Então, quando a gente estuda a história, a gente está procurando entender essa sociedade em que vivemos, como que ela é, do jeito que ela é e quais as consequências para a nossa vida. Então, estudar a história é muito importante, né? Quando a gente fala que estudar a história para entender o nosso presente, é muito verdadeiro, porque tudo que acontece está relacionado ao que aconteceu lá atrás. Tudo que acontece hoje está relacionado ao que aconteceu lá atrás ou que vem acontecendo. Então, nós falamos aqui que o Brasil é um país capitalista. E o que é isso? O que é o capitalismo, né? Então, o capitalismo ele vai surgir e se formar ao longo dos séculos 16 e 18, lá na Europa Ocidental. E hoje é o sistema que domina a maior parte dos países do mundo. Qual é a grande característica do capitalismo? É um grupo de pessoas possuir os meios de produção. Então, nós temos no capitalismo, de um lado, os proprietários dos meios de produção, que são as terras, as fábricas, a matéria-prima, e do outro lado, as ferramentas de trabalho, então as máquinas, né? E do outro lado, nós temos os trabalhadores. Entre essas duas classes sociais, existe uma tensão o tempo inteiro. Por quê? Porque o proprietário, o dono das máquinas, das fábricas, então os proprietários, eles querem ganhar cada vez mais, né? Então, são eles que decidem quais os produtos que são produzidos, que são ofertados, quais serão os preços, quais serão os salários pagos para os trabalhadores. Então, e do outro lado, a gente tem o trabalhador que luta por salários melhores, condições de trabalho e de vida melhores. Então, há sempre essa tensão. Então, a história, né, dentro dessa sociedade, ela está sempre em mudança. No entanto, essas mudanças, elas não dependem da ação individual.
quando nós falamos, todos nós fazemos parte da história, todos nós fazemos a história, é real. Nós fazemos a história com o nosso trabalho, pagando impostos, com o nosso estudo. Mas as ações que levam às grandes mudanças não são ações individuais, elas são ações coletivas. São as ações coletivas que vão transformar a sociedade, que vão mudar a situação que a gente não concorda. Então, como é que o indivíduo vai participar de uma ação social? É quando ele se organiza no coletivo, em defesa dos interesses sociais comuns, como, por exemplo, as condições de vida dos trabalhadores. Agora, como as pessoas têm interesses diferentes, né? Então, como eu falei antes, a sociedade ela está dividida em duas grandes camadas sociais, né? E essas camadas sociais, elas têm interesses diferentes, que se chocam, antagônicos, né? Então, os trabalhadores, eles se organizam para reivindicar salários melhores, mas eles entram em choque com os interesses dos patrões, que também se organizam para manter os salários baixos. Então, há sempre esse choque, né? Então, uma disputa que vai se desenrolando ao longo do tempo. E é essa disputa que determina a direção e o ritmo da história. O quanto ela muda, então, o quanto há as rupturas e quando ela se mantém estática. E enquanto ela permanece igual. Então, veja, é importante a ação coletiva. É a ação coletiva que muda os rumos da história. A ação individual, ela muda a nossa história, a história de cada um, né? Agora, a mudança da sociedade, ela requer uma ação coletiva, uma organização. Então, quando a pessoa percebe, né, essa potencialidade de mudança social, a gente fala que ela tem uma consciência histórica. Uma consciência histórica. Ela tem a noção de que os problemas sociais têm raízes históricas e estão sempre em transformação, eles podem sempre ser mudados. Então, veja, com essa aula, nós queremos aqui assim dar esse pontapé inicial, né? Porque nós já tivemos atividades iniciais de revisão, né? De revisão, e agora então nós começamos a aula 1 com essa aula sobre mudanças e permanências. Exemplos de mudanças e permanências na história do Brasil, né? O Brasil, ele foi colônia de Portugal logo no nosso início da história, né? De 1500 a 1822, tudo o que foi feito no Brasil era decidido em Portugal. Em 1822, nós vamos ter uma ruptura, nós vamos ter a independência. É uma mudança. No caso do Brasil, não foi tão drástica. Por quê? Porque quem vai liderar o processo de independência é o filho do rei de Portugal. E enquanto os outros países, nossos vizinhos latino-americanos e até os Estados Unidos, após a independência, se tornam uma república, o Brasil vai virar uma monarquia, vai
vai ser governada pelo filho do rei de Portugal. Quando nós teremos essa mudança para a República? Só em 1889. Agora, permanências no Brasil. A questão da desigualdade social, a questão da miséria. Desde que nós pegamos no início da nossa história, nós vamos ter essas permanências, né? Pelo que nós já falamos, tudo isso é consequência de um processo histórico. Uma mudança também importante é a questão do voto feminino. Então nós tivemos aí até 1930 o voto, ele era exclusivo do homem, só o homem podia votar, o homem acima de 21 anos, alfabetizado, né? E veja, só pelo fato, né, de ser alfabetizado, formava uma pirâmide, um funil, né? Porque nem todos sabiam ler e escrever. Quando que a gente tem uma mudança? Na Constituição de 1934. Então aí a gente tem o voto feminino. É uma mudança também, é uma mudança. E por aí vai. Vocês vão ver durante o estudo da história, assim como vocês veem durante a vida de vocês, né? Quantas mudanças ocorrem, mas quantas permanências, Bons estudos. Até mais!